primeiro, né, a digitalização como um processo epocal, né, social, sistêmico, né, em todas as frentes das nossas vidas, é a marca do nosso tempo. Então, alguns chamam de era da informação, era é, né, da indústria 4.0, a gente chama de era digital. É esse o momento da grande transformação do nosso mundo para um processo digital. A terceira revolução industrial é a revolução do digital. É ela que abre caminho para que a gente faça o que faremos a partir de agora, digamos, né, para vir a quarta revolução industrial, que é a do cyberespaço, a revolução das redes. É a revolução em que a gente produz um espaço virtual e que as conexões acabam sendo organizadas. A primeira revolução industrial é a revolução, basicamente, dos transportes. Você conseguir deslocar o seu transporte, deslocar a sua sociedade, se comunicar com outras sociedades, explorar recursos de outras sociedades e levar esses recursos para outros lugares. Máquina a vapor, indústrias iniciais, é claro, tal, mas principalmente, né, ferrovias, motor a vapor, grandes motores que vão produzir, né, locomoção, e como que esses meios de locomoção vão ser produzidos por meio de grandes caldeiras, fogo principalmente, né? Grandes capacidades de uso do fogo em processo em escala industrial. Segunda revolução industrial vai ser um processo que está vinculado muito mais à energia. Né? O primeiro está vinculado mais ao transporte, o segundo vinculado mais à energia. Ou seja, como que eu vou levar para as diferentes sociedades energia elétrica? E como que essa energia vai ter uma forma muito mais fluida do que era o grande motor a vapor. A gente não conseguia ter um carro, um automóvel, que tivesse que ter um motor a vapor. Você teria que trazer carvão, teria que botar esse motor a vapor num carro. Para um trem é viável, para um carro não é. Você tem um outro tipo de motor a combustão que vai utilizar óleo, petróleo. Então, a segunda revolução industrial é uma revolução de energia, sobretudo, e de uma energia que chega nas pessoas. Energia elétrica, e principalmente o petróleo. É claro, também vai chegar nas fábricas, né? Isso vai estimular grandes processos e escala de produção industrial. A terceira revolução industrial, ela é a revolução em que o aumento da informação e da comunicação, né, é viabilizado por meio de um simples processo, que é a criação do algoritmo. Pode ser, mas assim, antes do algoritmo, o algoritmo hoje em dia, a partir do termo que ele é utilizado, ele envolve necessariamente inteligência artificial, né? É como que existem regras, normas que o algoritmo vai utilizar para fazer processos autônomos. Antes disso, envolve simplesmente linguagem. Linguagem, a transferência da nossa linguagem analógica complexa, né, com grande variabilidade, grande diferença, né, e dificuldade que a gente tem de manipular isso e mensurar, todas as relações sociais, a nossa linguagem, as nossas ideias, em uma linguagem muito simples, e muito fácil de manipular, que é a linguagem booleana, né, traduzida dentro do código binário. O que é a linguagem booleana? É a linguagem dos conjuntos, dentro ou fora. Tá? Dentro ou fora. Depois, é claro, ela vai ser complexificada numa linguagem de fuzzy, né, de mais ou menos dentro, mais ou menos fora, mas o início dela é a linguagem dentro ou fora, 0 ou 1. É ou não é. E essa linguagem de ser ou não ser, né, ou de silêncio, que seria o terceiro elemento, ela é transformada como uma linguagem básica, né, nos instrumentos de computação. Então você transforma tudo o que é analógico, toda a vida humana e não humana, né, em 0 ou 1. Você consegue, por exemplo, uma tela, né, que depois vai se tornar um outro meio, né, de transmissão dessa comunicação, mas antes de tudo vem o código binário e a computação desse código binário, porque antes de existir tela, vocês não lembram, acho que antes de existir no caixa que a gente ia, né, os mais velhos devem lembrar, mas antes da gente ir no supermercado e ter aquela caixa, aquela telinha, era só o talão que ia saindo e ia digitando. Eles iam digitando, já era um processo automático, já tinha um chip ali dentro e que ia processando. Então, antes da tela existia impressão. A tela não é necessariamente a vanguarda tecnológica. A vanguarda tecnológica é a linguagem. E essa linguagem computacional de 0 ou 1, ela possibilita, né, uma transferência, né, simplificada de qualquer sentido e qualquer manifestação
no mundo físico, seja luz, seja imagem, seja som, seja texto, né, em algo passível de ser reproduzido no ambiente digital. Depois disso é que a gente começa a ter, então, primeiro é a transmissão dessa imagem, a transfiguração do que é analógico para o digital, seja em informações. Então, peguem os primeiros computadores, o que a gente vai fazer neles? Basicamente, substituir a máquina de escrever, para o uso comum, digamos assim. Os primeiros transistores, que são nos instrumentos musicais, os primeiros computadores dos instrumentos musicais. O que você vai fazer? Você vai transformar um som que vem do processo analógico para uma onda sonora digital, que está atribuindo 0 ou 1, e uma escala dessa onda que vai ser transmitida digitalmente. A partir daí, então, dessa linguagem, começa também, obviamente, a capacidade de processamento disso. Então, além da linguagem, que é o primeiro passo, como a Luísa coloca aqui, processamento dessa linguagem é também o segundo momento, o momento fundamental da demarcação do mundo digital. É você conseguir absorver informações que vêm de imagem, som, movimento, texto, luz, e transformar ela em dados que são passíveis de serem manipulados pelo mesmo sistema, e manipulados por esse mesmo sistema, esse sistema poder interpretá-los, e transmiti-los de maneira mais ou menos complexa, de mais ou menos processada para o ser humano ou para alguns fins. Os primeiros computadores foram, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, o Robert McNamara, trabalhava na Rand Corporation, foi contratado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Primeiro, vocês sabem dos primeiros computadores mais robustos. Vocês viram o filme aquele do Alan Turing, que mostra a decodificação da máquina de codificação alemã na Segunda Guerra Mundial, É o homem que... Você lembra, Carol, o nome do filme? Dê uma procurada aí, Alan Turing. É o primeiro computador, tá? O Jogo da Imitação. Isso aí, Luísa. Obrigado. Então, o Jogo da Imitação é um dos primeiros computadores. Ele está trabalhando para o governo britânico, tá? Mas lá nos Estados Unidos também tinham alguns computadores totalmente analógicos. Vocês vão ver aquele computador, vocês não vão fazer nenhuma relação com o que a gente tem hoje, com o nosso smartphone, com o nosso PC. Não tem nada a ver. É uma máquina, assim, totalmente analógica, que é um grande processo, só que ele já está interpretando códigos por meio do 0 ou 1, já está transmitindo isso e já consegue fazer cálculos para tentar entender, por exemplo, correlações, para tentar entender cálculos de proporcionalidade, para tentar entender cálculos de cenários que uma coisa pode acontecer, para tentar entender, por exemplo, eu quero fazer um tipo de projeção, para um código, e eu tenho, sei lá, 1000 entradas de um código e tais resultados. Eu quero entender a linguagem daquele código a partir, da frequência daqueles dados e os resultados. Por um cérebro humano, para fazer isso, ele ia levar décadas para conseguir fazer. A capacidade de transformar aqueles códigos em 0 ou 1, então vamos dizer assim, digamos que eu tenho 2 códigos, um é o controle e o outro é a xícara. O controle é 1, a xícara é 0, 1. Tá? É isso para o computador. É transformar isso aqui em uma combinação de zeros e uns que vão basicamente ser única para isso. E diferentes variações. Então, basicamente, ele é uma forma de contar coisas. E a variabilidade dessa contagem pode produzir mais complexidade. No caso dos primeiros computadores lá no Departamento de Defesa dos Estados Unidos, qual era a ideia? Era tentar ver as características das aeronaves britânicas, as características dos pilotos. Então, você tinha, por exemplo, o perfil psicológico dos pilotos. O perfil psicológico 0, 1 é o perfil, sei lá, que o cara é órfão. Entende? O 0, 1 é que o cara, sei lá, teve infância com pai e mãe. E assim por diante. Perfil psicológico dos pilotos, perfil das aeronaves e resultado da guerra. Por que diabos os pilotos ingleses abandonavam o fronte de batalha
quando vinham os caças alemães. E por que alguns pilotos não abandonavam? Tentar entender isso era uma das funções que os americanos tinham, e isso fez com que eles apostassem em uma combinação de pilotos, aviões e contexto de batalha que era muito mais efetiva do que os britânicos. Vejam isso, para computação, por uma mobilização de guerra. É claro que todos esses sujeitos eles sabiam que a única regra da guerra é a névoa da guerra, é a incerteza, né? Mas, por incrível que pareça, paradoxalmente, a maior parte dos militares que são clausovicianos, que acreditam que a guerra é incerta, o que eles vão tentar fazer? Diminuir a incerteza da guerra, utilizando capacidade de processamento de cenários, para, se é tudo incerto, vamos tentar diminuir nosso nível de incerteza, tentando dar algum tipo de possibilidades aqui. Então, trabalhando com dados mais probabilísticos. Nada é verdade, mas assim, a gente tem alguma probabilidade disso aqui funcionar e apostar em algo um pouco mais racional. É claro que a ciência já estava naquele momento uma ideia de racionalidade, uma noção de que a racionalidade científica poderia produzir resultados melhores nas políticas públicas, etc., né? Começa nesse momento também a maior parte das pesquisas, né, behavioristas que vão tentar estipular medidas, né, como, vamos assim, o perfil de opinião pública, o perfil cultural de uma população e resultados políticos, né? Então, grandes surveys, grandes coletas de dados vão começar a ser utilizados para isso, e o computador vai ser fundamental. Essa seria a primeira geração das humanidades digitais, digamos, né, ou da digitalização para o uso dessas ferramentas de política pública e para pesquisas nas humanidades, né? Também na área textual, ou seja, você começar a fazer mineração de textos, né? O que era mineração de texto é basicamente você identificar letras, né, por meio de códigos, palavras por meio de códigos, que é muito mais do que uma soma de letras, né? Palavras têm significados, expressões também têm seus significados para além das palavras, né? Frases, textos, e aí a partir disso você identificar, por exemplo, né, que pessoas eram eventualmente tendentes ao comunismo, ou ao capitalismo, ou potenciais revolucionários, né, num tipo de política pública nos Estados Unidos, que era a caça às bruxas. Então, tudo isso, claro, tem algum sentido, muitas vezes, nocivo, né? Mas o uso que começa a ser feito para a sociedade civil é muito mais amplo, né? A utilização para outras finalidades começa a se tornar muito mais ampla, até muito mais ética, né? Os computadores, eles começam já nos anos 60 a ser grandes sensores, né, que vão processar dados complexos, não mais dados, assim, muito, né, burros, assim, digamos, né, dados que são basicamente uma tentativa de mensuração meio dogmática, né, ou meio cartesiana de coisas como a psicologia humana, algo do tipo assim. Então, esse tipo de estudo que eu mencionei lá no início, na Segunda Guerra Mundial, é um estudo muito simplista, né, sobre a capacidade do computador ser utilizado. O computador ele começa a ser utilizado efetivamente na sua capacidade de processação de dados quando na guerra, novamente. Então, ainda assim, nos anos 70, o computador começa a ser utilizado como um grande processador de dados que vem de instrumentos como radar, como câmeras, sensores ópticos, sensores eletrônicos, que vão tentar observar presença de inimigos, presença de armas nucleares, principalmente. Então, vão tentar fazer monitoramento de rivais estratégicos e vão passar essa informação, né, informação geográfica, o sistema GIS, né, Geographic Information System, que a gente usa para o GPS e para outros tipos de plataformas hoje em dia, é criado justamente com essa necessidade de você identificar locais, pessoas, né, informações geográficas para uso de monitoramento estratégico, monitoramento para fins de inteligência, né, estatal, de inteligência governamental, para evitar a guerra ou ter mais condições de travar a guerra de uma maneira, digamos assim, privilegiada, né, por quem utiliza o computador. Então o computador começa a processar muitos dados. É isso que a gente vê o computador usando sensores para identificar hoje em dia. Aqui no condomínio onde eu moro, os caras colocam um computador para conseguir identificar, né, sensor de calor, infravermelho, e já alertar eventualmente o segurança sobre o que pode estar acontecendo ali, uma zona de eventual problema e tal.
Isso já era feito desde os anos 60, 70 nos Estados Unidos, por meio desses grandes computadores, grandes aviões chamados AWACS, né? Que são aviões para Warning Systems, né? O WA, ele geralmente é encontrado para identificar o Warning System. Esses computadores, eles são embarcados em grandes aviões, grandes aeronaves que são basicamente só computadores voando. São grandes radares que transferem informações para os tomadores de decisão, e os tomadores de decisão vão transferir informações para outras esferas. Seguindo desse caminho, assim, tentando mostrar, então, como que essa revolução da digitalização começa a ocorrer, vocês percebem que a gente já foi, então, para a linguagem, a gente foi para o processamento, coisas que vocês colocaram aqui, todos mencionaram, né? Processamento, linguagem, né? A ideia de tecnologia, mas aí um tipo de tecnologia, porque a tecnologia em si, o conceito de tecnologia é um conceito transhistórico, né? Ele pode ser utilizado para vários momentos da história. O que é a tecnologia? É basicamente a técnica, uma inovação técnica, que é utilizada de forma descentralizada e disseminada na sociedade, né? E que marca todo um processo de desenvolvimento social, econômico, político. Então a gente sabe que uma técnica se torna uma tecnologia quando ela tem uma funcionalidade social, e não só isso, como quando ela é adotada e promove, né, grandes transformações, grandes, né, interações sociais naquele período histórico. Então a característica, sim, né, dessa tecnologia é uma tecnologia da digitalização. Então quando a gente vai chegar ali no conceito de humanidades digitais, é importante a gente chegar nesse ponto de entender que o início da coisa é a digitalização. E a digitalização significa linguagem. Porque isso mostra também o estágio que hoje as humanidades digitais vivem, que é, a gente vai chegar nesse ponto, dar um salto atrás, ou um passo atrás, e tentar entender não só os potenciais da digitalização para as humanidades, mas também as decorrências, as consequências de nós utilizarmos a linguagem binária, o código binário, o processamento desse tipo para mediar todas as nossas relações. Tá? Isso vai estar na base da crítica às humanidades sociais, inclusive dos próprios ludogistas, né? Se a gente pode chamar assim, né? Dos teóricos de game studies, de teorias dos jogos. Esse é um dos principais elementos do criticismo ou da crítica à ideia de humanidades digitais, como ela surgiu na segunda geração, que era muito otimista, né? Vamos adotar computador e o computador vai nos ajudar para muita coisa e ponto. Não, alto lá, calma aí. A digitalização é uma técnica, uma inovação tecnológica, e virou tecnologia, pois se disseminou, mas é uma inovação tecnológica fundada em uma linguagem que é uma simplificação da linguagem humana, da linguagem orgânica. Então isso tem que ser pensado. Então mesmo o ambiente digital ele não se faz, né, ausente de um mecanismo analógico. Nosso computador também, a gente tem que bater na tecla, né? O nosso celular a gente tem que clicar na tela. Mesmo aqueles softwares que reconhecem a voz, eles precisam da nossa voz. Ou reconhecimento de eles precisam da câmera, precisam da lente. Então ainda há muito de analógico nesse processo. Mas a digitalização é sim uma simplificação disso. Ela transforma o analógico em algo simplificado do digital. Como eu estava falando, a grande superação dos videogames era você, olha só, aumentar o número de pixels e de bits de processamento. Bom, bits de processamento para a gente pouco fazia sentido, se não para o nosso output. O nosso output era o quê? Era a capacidade de a gente jogar, apertar o botão e responder na tela. Não estava nem aí se tinha mais ou menos processamento, tinha que responder na tela e no som, né? A gente queria ouvir o analógico. O digital, o que importa, é o que está ali dentro. A gente queria saber se o analógico, o nosso apertar botão ia aparecer na imagem da tela, cores, né? Luz que vem no nosso olho e som, né? Que a gente absorve pelos ouvidos. Então, assim, a gente queria saber do resultado. Qualidade sonora, ótimo. Então, a inovação na qualidade sonora foi muito importante. Mas mais importante, a inovação na qualidade da imagem.
passar dos pixels dos 480p para os 720 pixels do PlayStation 3, do Xbox 360, para o PlayStation 4, né, e os novos computadores para 1080p até o 4K. Junto disso, então assim, o que é isso, afinal de contas? É o número de pontos. É o número de pontos luminosos, né, que tem numa imagem. Isso vai mostrar maior ou menor detalhamento. Então, se você tem uma imagem de poucos pontos luminosos, quando você der zoom, você vai ver claramente a diferença de um quadradinho luminoso para outro quadradinho luminoso, na realidade. Octágono, se não me engano, né? E aí, você vai ver, quando você vai no Paintbrush, lembra aquele Paintbrush tipo, para você fazer um corte ou apagar uma linha, você tinha uns quadradinhos. É isso o 0, 1. O 0 é o branco, o 1 é o preto, ou vice-versa. A linguagem que vai ser fundada é algo mais complexo, mas é basicamente isso. Então, o pixels é derivado disso. A mesma coisa a onda sonora. A onda sonora, a depender do tipo de definição que você vai utilizar, 320, 140 e o número de frequência, ela vai ser uma onda sonora meio cortada, assim, quadradinha. Quem vai num software de música, dá um zoom, consegue perceber isso. Ou ela vai ter mais quadradinhos. Quanto mais quadradinhos, esses quadradinhos vão parecer uma curva. Na realidade, uma curva composta de quadradinhos, de 0 a 1. Eu percebo que isso é... Por que eu tô falando isso? Porque a complexificação da linguagem digital, ela só se dá não pela mudança da linguagem, mas pela maior capacidade de processamento. Percebem? Ou seja, a mudança do 720 para o 1080, do 1080 para o 4K, e a complementar mudança do número de frames que vai estar na tela a cada segundo, não é uma mudança de linguagem. A linguagem é a mesma. Ela é a mesma 0 ou 1. Só que a quantidade de 0 e 1 que tem ali e que está sendo processada pelo aquele computador é que vai mudar. Ou seja, ainda é uma linguagem binária. Ainda é uma linguagem que traduz o mundo físico num mundo binário que, pela capacidade de processamento, se torna um pouco mais complexo, mas não é igual. Então, essa é uma das grandes críticas das humanidades digitais. E as humanidades digitais hoje, elas vão para um caminho que não está mais apenas... É claro que todas as revoluções industriais são fundamentais para a gente ter o que a gente tem hoje. A gente não teria energia elétrica, capacidade de obter recursos energéticos para locomoção, para o nosso dia a dia, se não fosse a primeira revolução industrial, que é a capacidade de a gente conectar o mundo, produzir indústria básica e o uso de mecânica, de máquinas para produzir qualquer coisa. Então, percebam, para a gente ter energia elétrica, a gente tem que ter uma hidrelétrica. A gente tem que ter fios de cobre, a gente tem que ter torres. Para produzir torres, a gente precisa processar ferro. A gente precisa processar aço. Para ter uma hidrelétrica, a gente precisa processar máquina. Então, a gente precisa da primeira revolução industrial para ter a segunda. E a gente precisa da segunda, que é a energia elétrica, mesmo ela sendo organizada por cabos, como a gente tem na nossa fiação, na distribuição de energia elétrica, ou condensada em baterias, que não duram muito tempo, a gente sabe. A gente precisa da energia elétrica para ligar os nossos equipamentos digitais. E a gente precisa dos nossos equipamentos digitais para chegar na quarta revolução industrial, que é o estágio em que as humanidades digitais estão hoje, que é a revolução das redes. Lembrem, quando eu estava falando desse computador que voa, que acaba coletando informações, passando essas informações para os soldados, para os tanques, para os navios, para os porta-aviões, para os submarinos, onde que a bomba que sai do submarino a milhares de quilômetros distante, no Mediterrâneo, pode cair na Ucrânia, exatamente no local ou muito próximo do local. Não é por um simples cálculo de balística do sujeito que tem uma prancheta, não. É porque ela está sendo não só calculada por um computador, mas ela está sendo guiada por um computador que tem sensores, como por exemplo um infravermelho, que consegue guiar essa bomba, que já se tornou um míssil na realidade, porque quando tem um tipo de mecanismo de guiagem e autonomia, o míssil vai chegar no local muito próximo, e os erros que a gente fala são erros, claro, nocivos, letais, mas são muito pequenos comparados aos erros que existiam, sei lá, na Primeira Guerra Mundial, que era todo mundo dentro de uma trincheira e, assim, toca a bomba para onde puder. Bomba, 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 destrói tudo. Aqui também se destrói tudo, mas geralmente se destrói tudo muito mais por um desejo daquele, ou por um objetivo estratégico, do que por um erro.
Honestamente, quando a gente vê, errou, destruiu um prédio, olha, é difícil haver erros tão drásticos hoje na guiagem missilística, de munições de ogiva. É muito mais para um objetivo estratégico, para justamente acabar com a moral daquela população, para estigmatizar aquilo ali, para atacar civis mesmo. Então, assim, erro hoje em dia, desse tipo assim de guiagem, né, de munições, é muito difícil de ser acreditado, né, nesses casos. Então, assim, essa guiagem, essa comunicação, ela não vai mais poder ser por meio de cabos, por meio de fiação. Né? Ela vai precisar também ter uma linguagem, né, muitas vezes codificada, porque você não quer que o inimigo saiba onde você está e para onde que você quer mandar os seus militares. E essa linguagem tem que ser uma linguagem que vai ser traduzida e interpretada por seus diferentes polos dessa rede. Agora chegamos num elemento fundamental que, claro, já nasce no processo de digitalização, porque você não vai usar apenas um computador, você vai começar a usar um sistema de computadores, mas não tão espraiado, disseminado como as redes que a gente tem hoje. Hoje em dia não é apenas redes de computadores, mas um ambiente virtual completamente novo que acaba assumindo o protagonismo nas nossas vidas de maneira destacada em comparação ao nosso ambiente físico aqui, né, presencial. A gente, por exemplo, está fazendo aula hoje virtual. Talvez a gente nem se conhecesse se o curso fosse presencial. A viabilidade de algumas pessoas participarem era nula. E toda o nosso ferramental, as nossas bibliografias, né, a nossa comunicação, a nossa visualização, as nossas ideias, a nossa redação, as fichas de leitura, tudo está em meio digital. E não está em meio digital para o meu computador. Está para um grupo seleto de pessoas e talvez para o mundo, se eu quiser, se eu simplesmente botar um compartilhar ou liberar link. Entende? Isso é evolucionar. Isso é a quarta revolução industrial, que vai produzir na indústria, né, a capacidade dessas indústrias serem conectadas, né, tem uma conexão entre a indústria, tem uma conexão de indústrias globalizadas, né, globais, não globalizadas no sentido de serem destituídas de valores nacionais ou de interesses nacionais, pelo contrário, mas de maneira, digamos, disseminada pelo mundo. Tá? E não necessariamente globalizado é horizontal, ele é muito vertical, na maioria das vezes, né? E imperialista, do ponto de vista de que quem tem mais dinheiro, quem tem mais poder, acaba ganhando na competição e penetrando em diferentes espaços. Tá? Mas também a rede pode ser utilizada para outros objetivos. Então as humanidades começam a perceber também que a rede, quando ela se torna, por interesses mercadológicos, até mais disseminada, porque o capitalismo ele se reproduz nos espaços, ele se reproduz no vácuo. Pense isso, o capitalismo, o Marx falava, um dos elementos mais importantes, né, da teoria marxista é a acumulação primitiva. A ideia de que é no vácuo que o capitalismo consegue se reproduzir. Se não houvesse espaços fora do sistema mundo capitalista, que outros autores marxianos vão começar a teorizar, o capitalismo não se reproduziria, né? O capitalismo só se reproduz porque não tem capitalismo, ou tem um capitalismo subdesenvolvido em diferentes partes do mundo. É ali que o capitalismo cresce, tem grandes taxas de lucro e se desenvolve. Então, a internet ela não cresce só porque tem uma elite que usa a internet, que vai comprar o iPhone 13, o 14, o 15, né? Isso é garantido, digamos, mas o capitalismo não ia conseguir sobreviver, né, no longo prazo apenas com esse tipo de inovação. Essa é uma teoria muito mais schumpeteriana, de que o capitalismo vive muito mais pela inovação tecnológica no centro. O Marx vai mostrar, não, olha, o capitalismo ele vive porque o celular Nokia 5120, não era? Aqueles que a gente tinha, os antigões, ele está sendo ainda vendido no interior do Oriente Médio, no interior de países africanos, né, no interior de países do Sudeste Asiático. Ainda tem mercados a serem abertos. Portanto, a internet é a mesma coisa. Quando você dissemina a internet para diferentes espaços, aí que está também o ponto de crise do próprio sistema. Porque ao disseminar a capacidade de entrar no sistema para outros lugares, o sistema se torna caótico. Você não tem mais controle daquele sistema e da operação dele. É a mesma coisa na internet. Se espraia a possibilidade de uso da internet, a internet pode ser utilizada para outros fins que não só a manutenção de ideias, né, que sustentaram a sua origem, né, o militarismo, o
o capitalismo, a acumulação, o lucro, a própria internet pode ser utilizada para outros fins. Então, é nessa terceira fase das humanidades digitais, a gente vai discutir um pouco mais especificamente sobre isso, que a gente começa também a ver o potencial crítico nos usos das ferramentas digitais como humanidades digitais um pouco mais éticas, esclarecidas, e não apenas adotando a computação como uma ferramenta metodológica, mas adotando ela como um espaço de representações, um espaço de disputa estética, um espaço de disputa de ideias e de símbolos que a gente já vê hoje na nossa sociedade. O Twitter é basicamente isso, né? Se tornou uma rede de disputa de ideias. Infelizmente, essa rede de disputa de ideias, ela se torna cada vez menos democrática, né? Quando ele começa a ser absorvido por grandes empresas, por grandes corporações e interesses predominantes. Mas a internet também possibilita a fuga, né? Foge dessa rede e vai para outra. Então, esse espaço um pouco mais disseminado e menos bloqueado do que um espaço, digamos, de trânsito entre estados nacionais, fronteiras estatais, ele abre caminho para conexões, né? O professor Peter Ley estava falando ontem de comunidades epistêmicas. Não existiria comunidades epistêmicas do jeito que é possível hoje sem a internet. Sem essa capacidade de comunicação. Ele não estaria aqui se não fosse a capacidade de me comunicar com ele ou outros colegas comunicar com ele pela internet. Talvez nunca ligaria para ele por telefone, alô, Peter, sabe? Ou mandaria uma carta. Mandaria uma carta, não sei. Acho que eu não sei se eu mandei alguma carta já. A minha filha escreve mais carta, de 6 anos escreve mais carta do que eu já escrevi na minha vida. Escreve cartinhas para pai, feliz dia dos pais. Então a internet possibilitou a comunicação de uma forma incrível e uma comunicação que nem sempre é a comunicação de conteúdo hegemônico, né? Ideias contra-hegemônicas começam a surgir. E é incrível como os jogos também são um ambiente que mostra isso.